Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor William Miranda e essa é mais uma live Revelando Cristo. Para a honra e glória do nosso Senhor, dedicamos esse tempo à exposição da palavra, à oração e também à pregação de uma mensagem de fé e de esperança. Estamos aqui só aguardando a chegada do nosso querido irmão Robson Lopes, que participa da live junto comigo, e então daremos início a mais uma live Revelando Cristo. Estou vendo aqui que a Paula já nos assiste. Seja muito bem-vinda, Paula. Que Deus te abençoe, te guarde, te encha, em nome de Jesus. Nosso irmão Robson agora. Fala, Robson, meu querido. Fala, meu pastor, paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora, e o Senhor? Tudo jóia também, graças a Deus. Me ouve Que Deus te bem? abençoe, viu? Amém, o Senhor também. Tá conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Como é que tá a imagem? Tô sim, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, espero que você também esteja me vendo e ouvindo bem. Perfeitamente. E aí, como tá a semana do Senhor? Olha, Robson, essa semana está sendo maravilhosa, viu? Só respirou fundo, hein? É, cara, porque essa semana eu tive uma experiência tremenda com Deus. Não só eu, mas também o rebanho da igreja evangélica pôde testemunhar o agir, pôde testemunhar um milagre, pôde testemunhar o que é a fé em ação, né? Amém. Se puder compartilhar com E, a gente. e hoje eu espero ter tempo aqui de poder trazer esse testemunho, porque foi algo realmente grandioso e algo que me mostrou que eu estou no caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da obediência, e por essa razão Deus me ouve e me honra. Então eu fiquei extremamente feliz e estou assim com a minha vontade de fazer a obra, né, renovada. Estou com se eu pudesse eu falava de Jesus 24 horas por dia. Amém, glória a Deus. Isso é gostoso, falar de Essa é a minha Deus. vontade. É aquilo que a gente já falou de uma outra vez, nos reforça, nos renova, né? Nos traz um É ânimo verdade. diferente. A gente É começa a conversar verdade. coisas simples sobre Jesus e parece não, um ânimo novo vem, né? O novo de É Jesus. verdade. E eu gostaria de aproveitar e pedir às pessoas que estão nos assistindo que compartilhem, que convidem pessoas para participarem da live de hoje. Especialmente aquela pessoa que está desanimada, especialmente aquela pessoa que está abatida, especialmente aquela pessoa que está descrente, especialmente aquela pessoa que está afastada de Deus, para que ouça o que eu tenho a dizer hoje, porque é algo realmente tremendo, é algo realmente maravilhoso, tá? Aproveito também, Robson, para pedir a você que se atente aí ao comentário que a nossa irmã Paula Cristina colocou, porque ela está testemunhando acerca de algumas pessoas que nós oramos aqui e que Deus restaurou a saúde, Deus curou, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem sido bom. Já que nós estamos nesse momento de testemunho, algumas lives atrás a gente vem orando pela minha cunhada, Nakiane, e o meu irmão Maicon, né? Estavam com problemas financeiros. Meu irmão é fotógrafo também e está desempregado, e, enfim, saiu do trabalho dele e acabou que minha cunhada também saiu do trabalho. Então, os dois em casa, com uma filhinha pequena, e a gente começou a orar. Minha cunhada já conseguiu um trabalho, já, se não me engano, acho que já começou a trabalhar, né? Então, Deus está agindo. Então, isso Glória seja dada a gostoso. Deus. É gostoso e é edificante a gente testemunhar para a gente ver que realmente essas coisas são reais.
né? Glória seja dada a Deus. O nosso Deus é um Deus que cura uma dor de cabeça e que cura um câncer, né? Então, o nosso Deus É é Deus verdade. de coisas pequenas. Para Ele, nada é impossível, né? Então, glória a Deus pela nossa irmã Paula Cristina, que está falando aqui do cunhado dela, William. Quem mais aqui? O cunhado William e minha irmã Marcela. Deus curou do Covid, é isso? Isso. Curaram do Covid e a Paula agradece as nossas orações. Nós estamos aqui para isso, irmã. Nós, como homens de Deus, como servos de Deus, temos a obrigação de orar pelas pessoas. Temos a obrigação de espalhar o amor, o poder, a autoridade que o Senhor nos oferece. Então eu fico muito feliz com a cura dessas pessoas e fico mais feliz ainda por saber que o Senhor respondeu a mais essa oração. Louvado seja Deus. Às vezes, Quero antes de dar o início nos agradecimentos, a gente às vezes fica com vergonha até mesmo de orar e de pedir a Deus, porque a gente vê tantas coisas grandes, as pessoas, um que tem câncer, um que sofreu um acidente, outro que está, sabe, com tantos problemas. O meu problema é tão simples, não vou nem orar. E Deus resolve tanto os problemas simples como os problemas grandes também, né? Com certeza. Quero aproveitar e mandar um beijo e um abraço para Alexandra Lima, que está nos assistindo. Mandar um beijo e um abraço para nossa irmã Fernanda Reitz, que também nos assiste. Mandar um beijo e um abraço para o nosso querido irmão Evandro. Que o Senhor encha o coração de vocês com a paz, com a presença deles. Amém? E que vocês tenham a certeza de que o Senhor está no nosso barco e por essa razão o nosso barco não afunda. Amém, glória a Deus. E a gente vai entrar num tema que condiz com o que a gente começou a falar, né? Amém. Hoje é um tema muito relevante, muito interessante. E eu quero começar a falar, pastor, sobre o que a gente está vivendo. Estamos vivendo um período muito turbulento na humanidade, né? Há mais de 100 anos que a humanidade não passava por um problema tão sério como a Covid. Nós temos visto aí o aumento da violência, terremoto, maremoto, tsunami, são tantas coisas ruins, pessoas ruins se dando bem, e aí, enquanto os trabalhadores, aquelas pessoas boas lutam e você não vê essas pessoas prosperarem. E eu quero começar fazendo essa pergunta. Se Deus é bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Olha, Robson, nós temos o péssimo hábito de colocar a culpa sempre em alguém e nunca em nós mesmos, né? Quando você pensa, por exemplo, num pai ou numa mãe que está tendo problemas aí com o filho, né? A culpa é sempre do outro. Se você ouvir o pai ou a mãe, eles vão dizer que o filho é rebelde, que o filho é desobediente. Se você conversar com o filho vai dizer que ele é incompreendido, que ele é oprimido, que o pai e a mãe não o entendem e etc. Né? Se você ouvir, por exemplo, um casal que está passando por um problema de relacionamento, você vai ver que um sempre vai colocar a culpa no outro. Né? Não, o problema é que ela, ou o problema é que ele, e dificilmente alguém vai dizer, não, a culpa é minha por nós estarmos nessa situação. Né? Então, nós temos a tendência de sempre colocar a culpa no outro e sempre tirar a culpa das nossas costas, né? E em relação a Deus acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas acham que o problema que ela enfrenta é culpa de Deus, porque Deus permitiu. Se Deus fosse bom, ele não teria permitido isso, né? Só que o que as pessoas esquecem é que quando Deus formou o homem, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano num ambiente de perfeição, num ambiente de fartura, num ambiente de comunhão e intimidade com ele. Assim foi criado o ser humano. Deus criou o ser humano e colocou o ser humano num lugar maravilhoso, em que nada de ruim acontecia, em que nada faltava, e que Deus
convivia com o ser humano face a face, tete a tete. O que acontece é que o coração do ser humano se corrompe e o coração do ser humano se afasta de Deus. A partir do momento que o coração do ser humano, então, se corrompe e se afastou de Deus, o mal, então, passou a existir na nossa vida. O mal, então, passou a reinar nesse mundo. O mal tomou conta desse mundo, né? E Deus, mesmo naquela época, Deus poderia ter agido de forma a impedir que isso acontecesse. Se você parar para pensar, você pode dizer assim, poxa, mas se Deus é Deus, por que Deus não impediu que Satanás inserisse o pecado no mundo? Por que Deus não impediu que Eva e Adão recusassem o pecado? Por quê? Simples, porque Deus não nos trata como robôs. Nós não somos pré-programados por Deus para fazermos a vontade dele. Deus nos permite sempre escolhermos. Deus nos deu desde sempre o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha. Inclusive, até mesmo aos anjos foi dada a escolha. Por isso é que você tem anjos que estão até hoje no céu e você tem anjos que foram expulsos com Satanás. Por quê? Porque esses anjos, como o próprio Satanás, inclusive, escolheram o mal, escolheram se separar de Deus. Então Deus nunca impôs a vontade dele para ninguém, nem aos anjos e muito menos a nós, seres humanos. O que Deus deseja, obviamente, é que nós acertemos nas nossas escolhas. Deus deseja que nós façamos as escolhas corretas. É por isso que a Bíblia nos traz tantos ensinamentos, tantas orientações. É por isso que a Bíblia aponta qual é o caminho certo. É por isso que a Bíblia informa que o salário do pecado é a morte. Entende? Então Deus, ele nos dá os alertas, ele nos dá o caminho, ele nos dá o conselho para que nós sejamos capazes de fazer as nossas escolhas. Só que, infelizmente, o ser humano escolhe muito mal. O ser humano acaba escolhendo mal e pagando preço por isso. Então, quando você tem, por exemplo, casos lá no Rio de Janeiro de bala perdida, poxa, a bala perdida matou uma criança inocente. A bala perdida matou uma mulher inocente. A culpa é de Deus, porque se Deus fosse bom, ele não teria permitido que isso acontecia. Mas espera aí, a culpa é de Deus por um policial mal preparado estar empunhando uma arma na rua? Ou a culpa é de Deus pela cidade do Rio de Janeiro ser dominada pelo tráfico de drogas? Deus não tem nada a ver com isso. Isso tudo é fruto das nossas escolhas ruins, das nossas decisões ruins, da nossa corrupção. Deus não tem nada a ver com isso. Aí você tem um monte de criança sendo morta, sendo espancada, sofrendo abuso sexual. E aí você diz, olha, se Deus fosse bom, se Deus fosse amor, esse tipo de coisa não aconteceria. Mas espera aí. Deus é culpado por um pai ou por uma mãe serem totalmente desequilibrados e descontarem nos seus filhos a sua própria perversidade, a sua própria maldade? Deus concedeu ao ser humano a dádiva de gerar uma vida. Deus concedeu ao homem e à mulher a dádiva maravilhosa de terem um filho, de produzirem um ser humano. Só que aí, o mesmo homem e a mesma mulher que geraram uma vida, maltratam essa vida, judiam dessa vida, matam essa vida, interrompem essa vida. E a culpa é de Deus. A culpa é de Deus porque aquela pessoa foi incapaz de amar aquela criança. Então faça-me o favor. Você entende? É muito fácil a gente querer culpar a Deus pelas coisas ruins que nós fazemos. Ah, eu fiz isso porque Deus permitiu, porque se Deus fosse bom, eu não teria esse problema, eu não passaria por isso, sabe?
Então é muito simples você jogar a culpa em Deus. É muito simples você acusar Deus de ser um pai ruim, de ser um pai ausente diante das coisas que acontecem. Só que se a gente olha para a nossa própria vida, né? Pega aí qualquer pessoa que tenha um filho. Se esse filho fica doente, isso faz de você um pai ruim ou uma mãe ruim? Se você fosse um pai ou uma mãe tão bom e tão zeloso, por que então o teu filho ficou doente? Por que o teu filho pegou sarampo? Por que o teu filho pegou cachumba? Por que o teu filho caiu da bicicleta? Por que o teu filho quebrou o braço? Então quer dizer que se o seu filho se machucou na rua porque estava jogando bola, então a culpa é sua. Porque você é um pai ruim. Porque você é uma mãe ruim. Você não tem cuidado. Você não ama o teu filho o suficiente para impedir que aquele tipo de mal aconteça. Então a mesma coisa é a nossa relação com Deus. Nós não podemos culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem. Entende? Isso é uma estratégia que o ser humano tem de não assumir os seus próprios erros, de não assumir a sua própria conduta perversa e maligna, de não assumir a sua própria corrupção. É uma estratégia muito simples. Ah, por que o mundo é podre hoje? Ah, o mundo é podre porque Deus permitiu. Por que o Brasil, coitado do Brasil, está sendo assolado? O Brasil, essa terra maravilhosa, está sofrendo com a Covid. Gente, não existe governo, não existe uma política de prevenção, não existe barreira sanitária, existe politicagem, um disputando com o outro, quem que vai comprar vacina, quando, como, por quê? E o que Deus tem a ver com isso? Eu tenho certeza que o Senhor olha para nós com tristeza, com profunda tristeza, porque o Senhor diz, olha, eu dei a vocês uma terra fértil, eu dei a vocês uma terra maravilhosa, livre de terremoto, livre de vulcão, livre de guerra. E o que é que vocês fazem com ela? Transformam ela nessa bagunça que é o Brasil. Escolhem maus políticos, se corrompem, se corrompem. Se você olhar, por exemplo, para o povo brasileiro, o povo brasileiro tem o péssimo hábito de dar jeitinho em tudo. Então o povo brasileiro paga quando é parado por um guarda na rua e está com o documento do carro atrasado. O povo brasileiro paga para colocar os pontos da multa de trânsito na carteira de outra pessoa. Você entende? E aí quer reclamar do que acontece. Então, é exatamente o que Jesus disse. Olha, antes de você apontar o cisco no olho do teu irmão, remova primeiro a trave que existe no teu olho. Então, antes de você querer culpar alguém, verifique se a culpa do que está acontecendo não é sua. Verifique se o que você está vivendo, verifique se a situação que está acontecendo não é consequência dos nossos próprios atos, das nossas decisões erradas, das nossas escolhas ruins. Deus, eu posso garantir a você, Robson, Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Deus quer o melhor para nós, entende? Eu posso até ler, inclusive, aqui um versículo bastante conhecido que diz, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então, e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei o seu pecado, do céu eu os ouvirei e eu curarei a terra. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14. Você entende? Então o Senhor ele está pronto a nos ajudar. O Senhor está pronto a estender a sua mão. Deus está pronto para agir. Só que Deus não impõe absolutamente nada. Deus não age na base da força. Deus age na base do amor. Se você ama o Senhor, então você se submete a Ele. Se submeter a Ele significa obedecê-lo, obedecer a palavra dele, obedecer aquilo que Ele determinou. Então, se
Você, então, se volta para Deus, se coloca debaixo da autoridade dele, se submete à vontade dele, com certeza ele vai agir. Com certeza ele vai atuar. Agora, você querer que Deus haja na vida de quem não está nem aí para ele, de quem não ama, de quem não busca, de quem não o conhece, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso é ingenuidade, né? Inclusive, você me mandou um vídeo hoje que explicita o sentimento de muita gente, né? Uma pessoa berrando na internet: onde está Deus? Cadê Deus? Como é que Deus pode assistir de braços cruzados o que está acontecendo no Brasil? Né? Isso é uma tremenda de uma ignorância. Uma pessoa que fala um negócio desse, ela não conhece Deus e ela não conhece a Bíblia. Ela não conhece a palavra. Vamos ler de novo? Sim, se só me permite, só um pouquinho. Pois não. Ele, tirando o contexto político, isso mostra o desespero que as pessoas estão. Por exemplo, eu tenho 41 anos, nesses 41, eu nunca presenciei o estado que nós estamos passando hoje. Nós estamos praticamente num caos. E assim, mais uma vez, tirando a parte política, essa mulher, é lógico que ela não conhece profundamente a Deus. Ou pelo menos é o que parece. Que ela não conhece nada de Deus. Ela está desesperada, como outras pessoas estão desesperadas, ao ponto de questionar Deus. Poxa, Deus, cadê o Senhor? Pois é. Só que você vê, essas mesmas pessoas não servem a Deus. Essas mesmas pessoas não conhecem Jesus. Nesse próprio vídeo que você me enviou, você percebe nitidamente que aquela mulher nunca pisou numa igreja, nunca folheou a Bíblia. Mas, na hora do aperto, agora na hora que o caldo entornou, ela coloca a culpa em quem? Ela coloca a culpa em Deus. Ela reclamou do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro é isso, eu odeio o Bolsonaro. Quem foi que colocou o Bolsonaro no poder? Foi o povo, não foi Deus, foi o povo. E agora o povo arque com as consequências da sua escolha. É simples assim. Eu vou ler de novo, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora eu te pergunto, será que o povo brasileiro está se humilhando diante de Deus? Será que o povo brasileiro está orando ao Senhor em nome de Jesus? Será que o povo brasileiro tem buscado a face do Senhor? Será que o povo brasileiro se afastou dos seus maus caminhos? E a resposta para todas essas perguntas é não. Por quê? Porque nós sabemos que o Brasil é conhecido, por exemplo, como o maior país católico do mundo. O Brasil é conhecido dessa forma. É o maior país católico do mundo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que é um povo que não está se humilhando diante de Deus, que não está orando, não está buscando a face do Senhor. Por quê? Porque é um povo que ora para Maria, que ora para santo, que faz promessa, que acende vela, que é preso a rituais, e por aí vai. Aí você tem uma outra parcela da população que é espírita. Aí você tem uma outra parcela da população que é umbandista. Aí você tem uma outra parcela da população que é ateu. Aí você tem uma outra parcela da população que é de seitas pseudo-cristãs. Se você juntar todo esse povo, você vai ver que a esmagadora maioria do país nem sabe quem é Deus. Não busca, não ora, não se humilha. E aí, meu amigo, como é que Deus vai agir numa situação dessa? Isso inclui também os Você entende? que não buscam também como tem que ser. Com certeza, com certeza. Então, se você for analisar a regra que Deus colocou uma condição. Vocês querem a minha ajuda? Vocês querem que eu intervenha? Vocês querem que eu cure a terra? Tá aqui as minhas condições. Se humilhe diante de mim.
Reconheça que eu sou Deus e que fora de mim não há outro. Reconheça que o único intermediário entre a humanidade e Deus é Jesus Cristo. Quando você orar, não ore a mim na base da troca, não ore a mim na base do ritual, não ore a santos, não ore a mortos, ore a mim, o único e verdadeiro Deus, utilizando o nome do meu Cordeiro. Faça isso e você vai ver se eu não vou agir na tua vida. Agora, chega uma mulher que está no vídeo falando um monte de palavrão, falando que quer beber cerveja, que quer sair, que quer beijar na boca, que quer não sei o que lá, que odeia o presidente, e aí ela pergunta, cadê Deus? Deus está lá no lugar dele, lá no trono de glória dele, assistindo as pessoas, a terra queimando e as pessoas tentando apagar o incêndio com querosene. Essa é a verdade. Entendi. Então, assim, a gente inclusive já vai entrar na segunda parte desse tema, que é muito interessante. Primeiro, a culpa não é de Deus. A culpa, desde a nossa primeira live que a gente conversou sobre isso, o vírus é culpa de Deus, é Deus que permitiu, e o senhor respondeu, não. Tudo que de ruim que acontece na Terra é porque tem a mão do homem no meio. Tudo. Por exemplo, agora está essa discussão se o vírus foi solto assim, de propósito ou por acidente. De qualquer forma, o vírus saiu porque um homem mexeu, ou indevidamente, ou devidamente, ou com propósito, ou sem propósito, mexeu e passou do animal... Onde não devia. Exatamente. Então, assim, agora, a segunda parte. Nós já sabemos que não é culpa de Deus, mas Deus pode interferir no que está acontecendo. Nós podemos orar para que, como o senhor acabou de explicar, que está em 2 Coríntios, nós então podemos orar e pedir para que Deus interfira nisso, que seja na política, que seja com o vírus, que seja com o que for? Robson, nós não só podemos, como devemos. E o que a gente não pode esquecer é que Deus, ele está sempre pronto a nos socorrer, sempre a agir. A Bíblia diz que todo aquele que busca Deus com sinceridade o encontra. O Senhor está pronto para agir. O Senhor tem poder para mudar essa situação. Mas basta o quê? Basta que as pessoas o busquem. Entende? Então, eu te digo que em meio a essa pandemia, por mais que terrível que seja a situação, Deus tem me guardado e tem guardado a minha família. Assim como eu tenho certeza que Deus tem te guardado e guardado a tua família. Assim como eu sei que Deus tem guardado as famílias da nossa igreja. Você entende? Então, o compromisso do Senhor é com aqueles que cumprem as suas ordens. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Então, todo aquele que busca o Pai por intermédio de Jesus Cristo, cumprindo o que a palavra determina, vai encontrá-lo, vai receber socorro, vai receber auxílio, vai receber intervenção. Isso é certeza. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelas nossas autoridades, por aqueles que nos governam, né? Então, isso é o que nós fazemos. Nós podemos orar e devemos orar para que o nosso presidente haja com sabedoria. Nós devemos orar para que os nossos governadores, prefeitos, senadores e deputados hajam em pró do povo, em pró do benefício da nação. Isso nós podemos e devemos fazer. Nós devemos fazer isso. Nós devemos colocar as nossas autoridades, os nossos governantes diante de Deus, para que Deus os alcance de alguma forma, para que Deus os toque de alguma forma, né? Então nós temos, por exemplo, o nosso presidente, ele vive falando de Deus. Só que eu percebo claramente que aquilo não é sincero. Eu percebo claramente que aquilo é uma politicagem, é uma forma que ele usa para tentar ganhar as pessoas ditas evangélicas. Então ele pousa ao lado de pastores,
Você entende? Ele vai lá em determinadas igrejas e tira foto e não sei o que lá. Mas eu não vejo a mão de Deus presente no governo dele. Eu não vejo ele governando com sabedoria divina. Eu não vejo ele governando como quem ama o povo, como quem se preocupa com o povo. Eu não vejo isso. Você entende? E é claro, é óbvio que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Muita gente é hipócrita, porque muita gente louva a Deus e bendiz a Deus com os lábios, mas o coração está muito longe dele. Então nós temos que orar nesse sentido, orar para que Deus toque os corações dessas pessoas e que essas pessoas que têm poder de decisão, que têm poder de governo, de fato governem sob orientação divina. Ou seja, governem orientadas pelo amor, pela preocupação com o próximo, e não com a preocupação do seu partido e muito menos do seu próprio bolso. Entendi. E uma coisa que o senhor disse também uma vez, é a gente tem a mania de enquadrar Deus nos nossos padrões, nos nossos costumes, né? Então, Deus não é o nosso amigo de roda que a gente chega e dá um palpite e ele vai fazer, né? Deus, como o senhor disse, ele é soberano, ele está sentado num trono de glória. E para a gente entender isso é muito complicado, porque a primeira situação que acontece de difícil, a gente já fala, Deus, por quê? O que eu fiz? Às vezes não, nem é melhor perguntar, porque senão ele responde, né? O que eu fiz de errado, né? Não, você fez isso. Então ele acaba até mostrando o que a gente faz de errado. Então, o que a gente percebe primeiro, não é culpa de Deus. Pode ser permissão dele, mas culpa dele não é. Porque Sim, a gente tem claro. as nossas escolhas. E sim, ele pode interferir desde que o nosso coração esteja voltado a ele. E ainda, Robson, quando a gente fala em permissão de Deus, muita gente vai ter a impressão de que Deus ordenou que aquilo acontecesse ou que Deus quis que aquilo acontecesse. E na realidade, não. Permissão de Deus significa simplesmente que você escolheu mal e com certeza você vai pagar a consequência da sua escolha. Quando a gente olha, por exemplo, para o povo de Israel e para a situação narrada no livro do profeta Jeremias, você vê o que ali? Você vê o povo totalmente corrompido, o povo servindo a deuses estranhos, o povo completamente afastado de Deus, o povo totalmente desobediente à lei de Moisés. E aí o Senhor faz o quê? O Senhor levanta Jeremias para chamar aquele povo, para alertar aquele povo. E aí Jeremias vai lá e fala, gente, escutem, se voltem para Deus, parem com essas práticas pagãs, parem de desagradar o Senhor. Não se esqueça que Deus tirou os nossos antepassados do Egito, da casa de servidão. Não façam o que vocês estão fazendo. Se voltem para Deus. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, se vocês se mantiverem afastados de Deus, vocês vão sofrer consequências sérias. Então, o que é que Deus queria? Deus queria ver aquela gente num caminho bom, num caminho reto, em comunhão com Ele, da mesma forma que Ele quer hoje. O que é que Deus quer hoje? Deus quer nos ver num caminho bom, num caminho reto. Deus nos quer praticando o amor, estendendo a mão, praticando solidariedade e, acima de tudo, crendo em Jesus, não sendo enganados por fábulas, por mentiras, por homens gananciosos. Só que aí, o povo de Israel não se atentou para isso. O povo de Israel, naquela época, preferiu continuar praticando o mal. Ok, vocês vão praticar o mal? Tá bom, então. Então, vai chegar aí, Nabucodonosor vai acabar com tudo, vai destruir tudo e vai levar vocês cativos. Ou seja, aí você fala, mas Nabucodonosor então foi permissão de Deus. Mas Nabucodonosor não era a escolha de Deus. O que Deus queria era que as pessoas se voltassem para ele e estivessem longe das suas obras más, das suas práticas ruins. Como isso não aconteceu, então, por consequência,
chegou Nabucodonosor e levou o povo cativo durante 70 anos. Então a mesma coisa acontece hoje no Brasil e no mundo. Quem está em comunhão com Deus está guardado, está sob os cuidados do Senhor e está passando por essa tempestade. Agora, quem não está em comunhão com Deus não pode esperar nada dele, não pode exigir nada dele. Entende? Deus é muito claro, é muito simples. Meu amigo, eu posso mudar a tua vida, eu posso transformar a tua vida, eu posso te guardar, eu posso te proteger, eu posso te alimentar, te sustentar, te curar, eu posso fazer tudo isso. Mas eu não vou fazer nada disso se você não tiver comunhão comigo. Você entende? Tem um versículo que diz assim: aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é recompensador. Então a primeira regra é crer. A primeira regra é se tornar filho de Deus. Para que você chegue a Deus na condição de filho, você precisa crer em Jesus Cristo. E isso, infelizmente, nós não vemos. Nós vivemos num país e num mundo totalmente dividido, com várias religiões, com várias crenças, com uma bagunça total e absoluta. Então você não vê pessoas crentes em Jesus se aproximando de Deus. Você vê pessoas, sim, atacando Deus, acusando, falando mal da igreja, do evangelho, da Bíblia e não sei o que lá. E você percebe que é um bando de gente sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo, o mínimo. Pode ver que toda pessoa que ataca a Bíblia vai te dizer assim: ah, eu não acredito na Bíblia. A Bíblia é um livro escrito por homem. Você pode ter certeza que essa pessoa nunca leu a Bíblia. Ela ataca uma coisa que ela desconhece. Ela critica algo que ela desconhece totalmente. Entende? Então é necessário que nós nos voltemos para Deus. Primeiro a gente se volta para Deus. E se voltar para Deus não é fazer sacrifício, não é fazer caridade, não é fazer promessa, fazer voto, nada disso. Se voltar para Deus é colocar a tua vida nas mãos dele, através da tua fé em Jesus Cristo. Amém. E isso ainda não significa que não teremos problemas, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo Exatamente. Muito forte, o meu caso com a minha mãe não podia ter filho de maneira alguma, tentou ter filhos e não foi para frente, perdeu 3 filhos. Assim, para os médicos era quase impossível ter um filho, até que ela teve um sonho e Deus mostrou para ela que ela teria um filho. Eu nasci. Só que agora, com 30 e poucos anos, né, eu tive um acidente e, infelizmente, perdi os movimentos do ombro. E numa conversa com a minha mãe, falou: mas Deus, o Senhor me deu um filho perfeito, e olha agora. Então, assim, isso foi uma consequência. Foi algo que aconteceu no meio do caminho. Não foi culpa de Deus, não foi culpa dela. Né? Isso são coisas que acontecem. Foi culpa de alguém, Robson. Com certeza não foi de Deus. Foi culpa sua, pela forma como... Eu não sei. Pego errado o peso e quebrado o ombro. Exatamente. Alguém errou em algum momento. E todo erro gera consequência. Alguém teve culpa. Menos Deus. Deus não pode ser nunca, jamais culpado por nada. Inclusive, eu quero até aproveitar aqui e dar a sugestão de um filme chamado A Cabana. Esse filme, chamado A Cabana, ele trata exatamente dessa questão. Ele mostra que um homem culpa a Deus pela morte da sua filha. E aí, durante o filme, Deus mostra para ele que a situação não é daquela forma. Não vou contar o filme, mas eu quero que vocês assistam. Assistam A Cabana. Vocês vão ver ali nesse filme o retrato da imagem de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Você vai ver uma pessoa ali culpando a Deus por algo ruim que aconteceu, e você vai ver Deus mostrando para aquela pessoa de quem é a responsabilidade daquela situação. Assistam porque vale a pena. E a multiforme graça de Deus agindo de maneiras diferentes. Creio que realmente ficou muito bem claro o que a gente gostaria de expor aqui nessa live. Realmente Amém. Foi significante. E agora eu quero passar a palavra para o senhor, se o senhor quiser. Eu não sei se o senhor quer contar agora aqui o testemunho ou se a gente parte para as orações. Vamos orar, vamos orar.
Vamos orar? Então vamos lá, pastor. Vamos dar início às orações, tá? Para a gente não perder tempo. Para a saúde, nós queríamos pedir pelo Luizinho, o Marcos, Carlos Alberto Costa Prado e Marcelo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e todo-poderoso, em nome de Jesus, teu amado Filho e Salvador das nossas almas, nós colocamos diante de Ti estas vidas apresentadas aqui pelo Teu servo Robson. Senhor, eu sei que o Senhor conhece cada uma dessas vidas, sei que o Senhor os ama profundamente. Por isso, ó Pai, por esse amor que o Senhor tem por essas almas, eu peço que o Senhor manifeste o Teu poder e que o Senhor restaure a saúde de todos eles. Que o Senhor os cure de qualquer mal, de qualquer enfermidade. Que o Senhor dê a eles motivos para te bendizerem, para exaltarem o teu santo nome. Que eles possam experimentar de ti a cura e terem a fé edificada. Tudo para a tua glória e teu louvor. Amém. Amém. Oração pela vida da Brenda e do Douglas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti as vidas aqui apresentadas pelo Teu servo Robson, para que o Senhor os visite, para que o Senhor sonde os corações e as mentes. Senhor, o Senhor sabe o que está errado e o que precisa ser corrigido. O Senhor sabe, ó Deus, das dificuldades, dos problemas, das fraquezas e das frustrações. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor, movido pelo Teu infinito amor, faça uma transformação nessas vidas. Que o Senhor fortaleça, ó Deus, espiritualmente. Que eles tenham os corações voltados para Ti, com sede de Te buscar, de Te conhecer, de estarem junto de Ti. Que eles entendam e percebam, ó Deus, que a chave para uma mudança de vida está na comunhão contigo, está na obediência à Tua palavra. Peço a Deus que o Senhor manifeste nestas vidas o teu poder e a tua autoridade, que eles possam brevemente experimentar uma mudança completa, que eles possam ver e sentir o teu agir na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para finalizar, oração pela vida financeira e trabalho, Maicon e Nakiane. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti estas vidas apresentadas pelo Teu Filho Robson, para que o Senhor os abençoe. Peço a Deus que o Senhor sonde as necessidades financeiras, as necessidades profissionais, e que o Senhor manifeste o Teu poder. Sabemos que o Senhor abre portas e que as portas que o Senhor abre, homem nenhum fecha. Por isso, ó Pai, pedimos a Ti que pela Tua infinita bondade e misericórdia, o Senhor atue na vida profissional destas pessoas. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, o emprego que o Senhor tem preparado, que o Senhor trate, ó Deus, das finanças, que o Senhor ajude os teus servos a pagarem as dívidas e a viverem de maneira honrada e irrepreensível, para a tua glória e teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Agora, Louvado seja Deus. A parte mais importante, que é a palavra, está com o Senhor. Amém. Robson, como eu disse no início, eu vou tentar ser o mais breve possível por conta do nosso tempo. Mas como eu disse no início, eu tive uma experiência recente e maravilhosa com Deus. Eu vou então começar aqui a testemunhar, porque nem todas as pessoas estavam presentes na igreja, nem todas as pessoas ouviram o culto passado, o culto de domingo, onde eu trouxe ali o cumprimento de uma profecia. Eu trouxe ali a prova da fidelidade de Deus e da presença do Senhor na minha vida. Então eu quero rapidamente dizer que desde março do ano passado, eu estou falando aí de 1 ano e 3 meses, eu não produzia, eu não tinha mais receita, porque a empresa onde eu trabalhava praticamente parou por conta da pandemia. E então, em junho do ano passado, eu fui definitivamente desligado da empresa, já praticamente sem salário, sem receita. E desde então, eu estive desempregado. As contas se acumulando, as despesas crescendo e o dinheiro só saindo, não entrava. Mas eu
descansei, em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu me preocupei, porque eu sabia que o Senhor estava no meu barco. Inclusive, uma vez eu conversei com uma irmã que não está nos assistindo hoje, mas ela me perguntou, como é que você está lidando com isso? Eu falei, eu estou tranquilo, porque apesar de eu estar desempregado, e apesar do meu bolso estar vazio, Deus é comigo, Deus toma conta de mim e da minha família. O Senhor me sustentou até hoje, e não é agora que Ele vai deixar de me sustentar. O Senhor me trouxe até aqui, e não é aqui que Ele vai me abandonar. Então meu coração esteve em paz durante todo esse período, e você inclusive é testemunha de que em nenhum momento eu deixei de estar aqui pregando o nome do Senhor, trazendo esperança para as pessoas, dizendo que o Senhor é poderoso e fiel. Você é testemunha disso. Então, eu em nenhum momento deixei de pregar a palavra, deixei de espalhar a palavra, de publicar a palavra, de levar as pessoas a confiarem e a crerem em Deus. E aí o que aconteceu foi que em outubro do ano passado, eu estava bastante entristecido porque as notícias em relação à pandemia eram muito ruins e eu não via mais horizonte para o meu segmento, que era o turismo, onde eu sempre trabalhei. E eu via que, de fato, o turismo não tinha uma esperança a curto prazo. E aquilo me angustiou. Eu falei, poxa vida, eu trabalhei com turismo a minha vida inteira. Fui muito bem sucedido, não sei fazer outra coisa. Mas e agora? Eu não estou vendo mais saída. E isso foi em meados de outubro do ano passado. E uma vez eu preguei sobre uma viúva que encontra o profeta Eliseu. E ela chega até o profeta super angustiada, super triste e diz, olha, eu sou viúva, tenho dívidas e os credores estão querendo levar os meus filhos como pagamento da dívida. Eu não sei o que fazer. E o profeta Eliseu disse para ela o seguinte, o que é que você tem? E ela disse, a única coisa que eu tenho é um pouco de azeite. O profeta Eliseu disse o seguinte, então vá, prepare um bolo para mim. Faça um bolo para mim. E aí depois você peça aos seus vizinhos vasilhas emprestadas. E aí então essa mulher, obediente, foi e fez primeiro aquilo que o profeta havia determinado. Ela primeiro fez um bolo e o serviu. E depois ela pediu um monte de vasilha emprestada. E ali nós testemunhamos um milagre. Porque com aquele único azeite que ela tinha, aquele único recurso que ela tinha, ela conseguiu encher várias e várias outras vasilhas. E o azeite naquela época era algo muito precioso, muito caro. E o profeta disse para ela, agora vá e venda tudo isso. Você com esse azeite, você vai conseguir pagar as suas dívidas e vai conseguir viver o resto da tua vida. E aí, depois de ter pregado sobre esta palavra, eu orei a Deus e me coloquei diante do Senhor exatamente como aquela viúva. Eu falei, Senhor, eu estou endividado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens, eu não tenho imóveis, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha inteligência. É a única coisa, não tenho mais nada. Eu só tenho a minha inteligência, o meu intelecto que vai me permitir trabalhar e produzir alguma coisa. Isso em outubro. E aí, quando foi em novembro, um anjo, eu creio que era um anjo encontrou a minha esposa estava num momento de descanso no trabalho, tomando lá um cafezinho, chegou um cara e simplesmente começou a conversar com ela. E aí, no meio da conversa, ela começou a falar a meu respeito. Ela disse para ele, olha, meu marido está desempregado, mas é uma pena, porque meu marido é um cara muito inteligente, é um cara muito articulado, é um cara que sabe negociar, que sabe lidar com os clientes e tudo mais. E ela começou a falar a meu respeito para ele. E esse homem disse para ela o seguinte, diga para o teu marido tirar uma certificação tal. E depois que ele tirar essa certificação, fala para ele publicar o currículo dele no mercado.
Robson, diante de Deus, esse homem simplesmente desapareceu. A minha esposa não sabe o nome dele, nunca mais encontrou esse homem, não sabe nem qual é o departamento dele. Pois ela chegou em casa naquela noite e me deu esse recado. Quando ela me deu esse recado, aquela palavra penetrou que nem uma flecha no meu coração. Porque eu vi ali a resposta da minha oração. Porque eu havia dito ao Senhor, Senhor, tudo que eu tenho é a minha inteligência. E aí eu vi, no dia seguinte, o Senhor ali me respondendo, dizendo para mim, filho, a única coisa que você tem é a tua inteligência. Então eu vou usar a tua inteligência para te abençoar. E com essa inteligência que eu te dei, você vai pagar as suas dívidas e vai viver o resto da tua vida. Foi exatamente a resposta que Deus deu àquela viúva, Deus deu a mim. E aí, Robson, no dia seguinte, prestem atenção nisso. No dia seguinte, eu fiz o meu currículo. E no meu currículo, eu coloquei essa certificação, como se eu já fosse certificado. Eu coloquei no meu currículo. Sabe por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que se espera. E eu tinha certeza de que aquela certificação viria para mim e que na sequência eu conseguiria um emprego. Pois eu fiz o currículo, mostrei o currículo para minha esposa. Falei, ó, tá feito o currículo, porque esta palavra que esse homem te deu foi a resposta de Deus para minha oração. Eu fiz o currículo. Depois que eu fiz o currículo, é que então eu fui pesquisar sobre o que era essa certificação, sobre o que era necessário para se obter essa certificação. Presta atenção, Robson. Eu primeiro fiz o currículo. Depois eu fui atrás da tal da certificação. E aí, então, eu baixei o conteúdo, comecei a pesquisar, comecei a estudar sozinho na minha casa. E é um negócio muito difícil. E muitas vezes me faltava o entendimento. E na hora que faltava o entendimento, eu parava de estudar e orava e falava, Senhor, abre o meu entendimento, me ajuda a absorver esse conteúdo, porque é coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu não entendo isso, eu preciso que o Senhor me ajude a aprender e a entender. Então, o tempo todo, eu coloquei esse propósito nas mãos de Deus. Isso em dezembro, no início de dezembro. Aí, no dia 6 de dezembro de 2020, nós fizemos um culto na nossa igreja. Isso está gravado no Facebook para qualquer pessoa olhar lá. Está gravado. Dia 6 de dezembro. E no dia 6 de dezembro eu disse, igreja, eu preparei o meu currículo porque Deus usou um homem para falar comigo. E então, eu já deixei o meu currículo pronto e agora eu vou prestar uma prova. E para a honra e glória do Senhor, eu virei um dia aqui diante da igreja e direi à igreja, eu estou certificado e eu estou empregado em cumprimento à palavra de Deus. Para que vocês tenham a fé de vocês edificada e para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso no dia 6 de dezembro de 2020. Desde essa data, então, eu passei a estudar. E no dia 2 de fevereiro de 2021, depois de eu ter dito estas palavras, depois de eu deixar o meu currículo pronto com o selo da certificação, então eu fui fazer a prova. Finalmente eu fui fazer a prova. Eu fiz a prova e eu fui aprovado. E aí, ainda em cumprimento à ordem que Deus me enviou através daquele anjo, eu então publiquei o meu currículo. Publiquei o meu currículo agora com a certificação. Exatamente como o Senhor me ordenou. A partir daí, eu então recebi convites para algumas entrevistas, fiz algumas entrevistas, recebi uma enxurrada de não. Não, 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 não. Por quê? Porque apesar de eu ter a certificação, eu não tinha experiência alguma nessa área nova.
Eu não tinha experiência nenhuma. Eu trabalhei a minha vida inteira com turismo e agora eu estou querendo encontrar um emprego no mercado financeiro, na área de investimentos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, simplesmente, o fato de muitas empresas entrarem em contato comigo, eu estou falando de bancos e de corretoras de valores mobiliários, nenhuma delas me contratou, porque eu não tinha experiência, apesar de ter a certificação. E aí o tempo foi passando, as prestações do meu apartamento, que é financiado, se acumularam, meu nome foi para o Serasa, perdi o crédito, mas mesmo assim, eu continuei crendo, continuei firme na minha fé, continuei bendizendo o nome do Senhor, continuei glorificando a Deus como se nada tivesse acontecido. Procurei o síndico do condomínio onde eu moro para negociar o condomínio, porque eu já não estou mais conseguindo pagar o condomínio. E se você não paga o teu condomínio durante 3 meses, eles podem pedir a tua casa em pagamento. A lei assim permite. E eu fui procurar o síndico. E eu fiz uma proposta para ele dizendo, escuta, me dá aí uns 3 meses de carência, não aciona a cobrança judicial, porque eu não estou trabalhando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, mas em breve eu estarei trabalhando. E aí eu volto a pagar e a gente negocia. E a resposta deles, infelizmente, foi uma resposta negativa, porque ele levou a minha causa para o conselho e o condomínio não aprovou. Aí ele é um rapazinho muito bom, me chamou e falou assim, olha, eu fico até constrangido de te dizer isso, mas o teu pedido foi negado. E a minha resposta para ele, porque eu percebi que ele estava muito entristecido com aquilo, porque era uma coisa muito simples. E ele falou assim, infelizmente eu tenho que te negar o seu pedido, porque o conselho não permitiu. Eu fui o único que votei a favor. Eu olhei bem para ele e disse assim, Marcelo, fique em paz. Fique em paz porque eu não dependo de conselho de condomínio. A minha vida está nas mãos do Senhor Jesus. Eu dependo é dele. Eu não dependo de homem nenhum. Eu dependo de Deus. E aí, Robson, chegou um momento em que eu recebi tanta cobrança. Era um dia, inclusive, de live. E o meu telefone havia tocado tanto naquele dia, eu tinha recebido tanta cobrança. Olha, você está devendo aqui, você precisa pagar ali e tudo mais. E aí, naquela live, eu trouxe uma palavra que eu nem conseguia falar direito. E o Senhor nos trouxe o que ele fez na vida de Davi. Ele tirou Davi lá do curral de ovelhas e colocou Davi como rei sobre Israel. E aí, e na live, inclusive, eu me lembro de ter dito qual era a chance que Davi tinha de se tornar rei. Qual era a chance que Davi tinha de mudar aquela situação de vida? Nenhuma. Assim como eu também não tenho. Eu não tenho nenhuma condição de conquistar um lugar num mercado onde eu não tenho experiência nenhuma. Só que aí, aquela palavra respondeu à minha angústia, aquela palavra renovou a minha esperança e me fez entender que não dependia de mim, não dependia do meu histórico, da minha capacidade, dos meus contatos, não dependia de absolutamente nada. Dependia única e exclusivamente de Deus. E naquele momento, eu tive uma certeza tão plena. Eu falei para minha esposa, eu falei, escuta, se depender de mim, do meu currículo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas mesmo assim, Deus vai me colocar onde Ele quer. E aí, sexta-feira da semana passada, eu recebi um e-mail do Banco Santander, que é um dos maiores bancos do mundo. É uma multinacional. É o 16º maior banco do planeta. E eu recebo um e-mail do Banco Santander aprovando a minha contratação para um cargo alto, Robson, para um cargo bom, para alguém que não tem experiência nenhuma. E aí eu falei para minha esposa, ó, a palavra de Deus se cumprindo. Você está vendo? Deus não disse que ia me tirar do curral, ia me colocar
numa posição de destaque, numa posição de importância? Robson, ninguém acredita nisso. Ninguém naquele banco, a minha mulher é bancária também, trabalha lá. E ela comenta comigo, olha, as pessoas aqui estão sabendo que você foi contratado, só que ninguém acredita, ninguém entende. Porque tem gente que tem 10 anos de banco e não tem nem a certificação que você tem e nem está perto de conseguir o cargo que você tem. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você do fundo do meu coração, com toda a força que eu tenho, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus faz. Se você souber esperar, se você crer, se você confiar, você pode ter certeza que Deus vai fazer. Porque Deus fez na minha vida, diante da igreja. Eu lancei esta profecia diante da igreja e a profecia se cumpriu. Eu profetizei diante da igreja, diante de toda a internet. Eu profetizei e disse, eu estarei aqui um dia para a honra e glória do Senhor, certificado e empregado. E esse dia chegou para a honra e glória do nosso Deus. Para a honra e glória do nosso Deus. Hoje eu estou certificado e empregado em uma das maiores empresas do mundo. Um lugar que eu nunca sonhei. Eu nunca sonhei. Para você ter uma ideia, enquanto eu estava publicando o meu currículo, eu cheguei a me candidatar a cargos de assistente do ajudante. Cargos simples, 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 simples. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, era necessário que eu começasse de um lugarzinho muito simples, de um cargo muito simples, para daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, eu então consegui ter sucesso. Só que o plano de Deus não era esse. O que Deus me disse não era isso. Deus não me falou, eu vou te tirar de trás do curral para te colocar na frente do curral. Eu vou te tirar do curral, eu vou te colocar entre os grandes. O seu nome vai ser conhecido. Então, Robson, o que eu quero frisar aqui é o que eu disse na igreja domingo. Não perca seu tempo com jejum, com oração de madrugada, com subida no monte, com voto, com promessa, com campanha. Não perca seu tempo com isso. Não se ocupe com isso. Se ocupe em obedecer a palavra. Porque Deus abençoa quem obedece e não quem sacrifica. Eu dei um estudo sobre isso domingo na igreja. Porque é muito claro. As pessoas têm mania de querer barganhar com Deus. Ah, eu vou fazer um jejunzinho, eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer um voto, eu vou fazer uma campanha, e aí Deus dá o que eu preciso. Isso é uma tolice. Não é assim que funciona. Deus não abençoa na base da troca, porque Deus não é homem. Deus é Deus. Deus abençoa aquele que se humilha diante dele e que obedece à palavra dele. Então, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui contando tudo isso, não é para me gabar, não. Eu não quero de forma nenhuma que vocês achem, o pastor está se gabando. Não estou, irmão. Eu disse no dia 6 de dezembro que eu daria esse testemunho para a honra e glória do Senhor e para a edificação da igreja. O que eu quero é ensinar para a igreja como servir a Deus, como crer em Deus, por que confiar em Deus, porque esse é o meu papel. Jesus disse, vão, façam discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecerem o que eu tenho ordenado. Então, o meu papel e a minha função é ensinar você, servo de Deus, a obedecer. Preocupe-se em obedecer. Preocupe-se em fazer aquilo que Jesus mandou.
Jesus mandou você amar o teu próximo como a você mesmo. Jesus mandou você não se preocupar com o amanhã. Jesus mandou você dar a outra face quando te ofenderem. Jesus mandou você visitar aquele que está preso. Jesus mandou você dar comida para o teu inimigo. Jesus mandou você orar por aqueles que te perseguem. Jesus mandou você pedir, bater na porta e insistir até que a porta se abra. Jesus te ordenou a fazer tudo isso. Jesus não te mandou jejuar. Jesus não te mandou orar de madrugada. Jesus não te mandou fazer pacto, fazer voto, fazer promessa. Ele não mandou você fazer nada disso. Faça o que o Senhor mandou. Seja obediente. E aí, com certeza, você vai ser abençoado. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se você não tem certeza, assista então o culto do dia 6 de dezembro, que você vai ver ali o efeito da obediência. É por isso que o Senhor diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É por isso que o Senhor diz, olha, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Esse é o segredo. O segredo está na submissão a Deus, na sinceridade com Deus, na obediência à palavra. Talvez, se você está aguardando por uma resposta, por uma vitória, não é porque Deus demora. Deus não demora, Deus faz a coisa no tempo certo, do jeito que Ele determinou. É importante você olhar para a sua vida e ver o que precisa ser corrigido, e ver se você está de fato de acordo com a palavra de Deus. E o mais interessante é que Jesus disse assim, olha, aprendam de mim que sou manso e humilde. Tome o meu fardo, porque o meu fardo ele é leve e o meu jugo é suave. É tão simples a gente se voltar para as coisas que Cristo ensinou. É tão simples a gente tentar colocar em prática aquilo que Ele ordena. Nisso consiste a nossa bênção. Se a gente olhar para a vida de Abraão, tem um versículo lá em Gênesis que diz simplesmente assim, e Deus o abençoou porque ele obedeceu. Não porque ele sacrificou, não porque ele fez isso ou fez aquilo. Simplesmente porque ele obedeceu. Então, ocupe-se primeiro em obedecer, cumprir a palavra, praticar a palavra, como Tiago disse. Não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver a nossa fé. Fé é certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Se você está esperando por algo, tenha certeza de que isso vai chegar. Tenha certeza que isso vai acontecer. Porque é isso que a palavra de Deus determina. É isso que a palavra de Deus ensina. Deus não age no sacrifício. Deus age na obediência. Amém? Então, eu peço perdão até por ter estendido um pouco o horário, mas eu precisava dar esse testemunho. Eu precisava dar esse testemunho. Porque é muito tremendo, Robson. É um milagre. O que eu estou vivendo é um milagre. O que aconteceu na minha vida é um milagre. E eu quero aqui aproveitar e dizer para o rebanho que o Senhor me confiou, porque o rebanho não é meu, o rebanho é de Jesus. O rebanho está apenas sob os meus cuidados enquanto Deus permitir. Eu quero dizer do fundo do meu coração, para você que é membro do nosso rebanho, você vai ver coisa muito grande acontecer no nosso ministério. Você vai ver muita vida ser transformada. Você vai ver muita gente ser alcançada. Porque o Senhor é conosco. Porque, para a honra e glória do Senhor, o meu coração é um coração obediente. É um coração comprometido. É um coração voltado para a obra. E eu não estou ali, quem me conhece sabe. Eu não estou ali ensinando papagaiada, eu não estou ali ensinando pacto, eu não estou ali ensinando voto, eu não estou ali fazendo campanha. Eu estou ali ensinando o evangelho. Eu estou ali ensinando a fé. Eu estou ali ensinando a graça e o amor do Senhor. Então, meus irmãos, isso que aconteceu serve para edificar a fé de todos nós. A minha, a sua, serve para mostrar e provar o poder de Deus e a fidelidade do Senhor. Então permaneça firme na tua posição. Creia,
confie, obedeça e você vai ver a sua vida ser transformada. Você vai ver Deus agir cada vez mais. Amém? Amém. Em nome de Jesus, até o final do ano, muitos testemunhos grandes ainda vão ser contados ainda. Fé em Deus. E vale citar também, Robson, a quantidade de orações que Deus tem respondido, né? A quantidade de gente que tem testemunhado, agradecido das nossas orações e Deus respondendo às nossas orações, muita gente sendo curada, muita gente sendo abençoada. E isso é o comprometimento, isso é a verdade, isso é o poder de Deus atuando nas nossas vidas, né? Então eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz com isso, porque às vezes eu me sinto até na contramão. Eu falo, gente, não é possível. Não é possível. Eu vejo cada coisa no Evangelho, eu vejo cada coisa nas igrejas. Esses dias o Daniel me mandou uma foto de um pastor que ele conhece. O pastor estava vestido de rabino, circuncidando o neto. Como assim? Como é que um pastor de uma igreja batista faz uma coisa dessa? Se veste de rabino judeu e leva um neto para ser circuncidado? Ô, meu amigo, peraí, você é judeu? Você vive segundo a lei de Moisés? A Bíblia diz que quem tenta se justificar pela lei está caído da graça. Aí eu vejo essas coisas e eu falo, não é possível. Ou eu estou muito errado, entendeu? Ou então o evangelho está realmente muito distorcido. E aí, Robson, eu cheguei à conclusão que eu estou certo. Então é por isso que eu já disse aqui uma vez, eu prefiro ser criticado por dizer a verdade, por ensinar a verdade, do que ser cumprimentado por zelar pela mentira e pelo engano. Amém? Amém. Glória a Deus. E mais uma vez, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio ainda. Louvado seja Deus. A gente vai testemunhar, as pessoas vão mandar recado aqui, as pessoas vão mandar mensagens. Pode ter certeza que a gente vai contar grandes testemunhos aqui ainda. Glória seja dada a Deus. Essa live, ela motiva, né? Como eu falei da outra vez, às vezes a gente está cansado, meu Deus, é terça-feira de novo, aí vai ter que fazer uma live, mas sabe, começa a vir aquele gás, começa a vir aquele renovo, e é sempre assim, Deus nos renova a cada manhã, né? Amém. E eu quero aproveitar e agradecer também aos irmãos que oraram por mim, porque eu sei que os irmãos me amam, se preocupam comigo, se preocupam com a minha família, e muita gente orou, muita gente torceu por mim, muita gente participou desse processo. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que oraram por mim. E quero que vocês saibam que o meu amor por vocês é sincero. É sincero e é recíproco. Amém. Glória a Deus. Então, continua com essa palavra. Nos abençoe e vamos finalizar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar então. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a todos que nos acompanham, que nos assistem. Peço a vocês que compartilhem esta live, compartilhem esta palavra, convidem pessoas para estarem conosco, seja na internet, seja no culto presencial, né? Espalhem a palavra de Deus, nos ajudem a contar essas maravilhas, nos ajudem a mostrar do que Deus é capaz. Porque o mundo está muito doente, o mundo está muito mal, o Brasil está muito ruim, e a única coisa capaz de dar um jeito nessa bagunça, nessa confusão, a única coisa capaz de trazer luz para esse momento de escuridão, de trazer esperança para tanta gente que está aí deprimida, desempregada, sem dinheiro, doente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fortalece, é a palavra de Deus que edifica, é a palavra de Deus que conforta e que transforma. Amém? Então, eu conto com vocês, Jesus conta com vocês, porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês foram chamados para isso, para espalhar a palavra do Senhor. Então, compartilhe o máximo que você puder, convide as pessoas para estarem conosco nos nossos cultos, para nos acompanharem pela internet, para nos seguirem nas redes sociais. Amém? Quinta-feira, às 19h30, nós temos o culto presencial na nossa igreja e domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o culto também presencial e transmitido pelo Facebook, se Deus assim permitir. Vamos orar então e encerrar mais essa live para a honra e glória do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Criador de todo o universo e autor da vida. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos por esta rica oportunidade de estarmos na tua presença, de aprendermos mais sobre ti, de falarmos do teu amor e da tua grandeza. Senhor, mais uma vez eu agradeço pela bênção, pela vitória, pela tua presença na minha vida, pela tua presença no meu ministério. Peço a Deus que toda a palavra que foi falada aqui hoje sirva para edificar, consolar e ensinar a tua igreja, Pai. Tudo que foi feito, ó Deus, foi feito para a tua glória e teu louvor. A honra é tua. Então, ó Senhor, que toda palavra lançada aqui hoje seja como uma semente que brote em cada coração, que leve força àquele que está fraco, que leve alegria àquele que está triste, que leve ânimo para aquele que está desanimado e que leve esperança para aquele que está desesperado, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Peço, ó Pai, que o Senhor alcance cada vez mais pessoas, que o Senhor nos use e nos permita ajudarmos cada vez mais vidas, transformarmos cada vez mais vidas, alcançarmos cada vez mais pessoas para a tua glória e teu louvor. Nos dê uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso e abençoe cada lar e cada família aqui representados para a tua glória e teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de agradecer também ao Daniel, que hoje teve que trabalhar até mais tarde, mas não deixou de participar, não deixou de nos ajudar. Então, beijo, meu primo, a Jó, né, a esposa, amém. dele. Meu pastor, beijo para o senhor. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau. Paz. Tchau, tchau.